Olá, vamos dar só mais um minuto para o pessoal entrar e a gente começa, tudo bem? Mais, né? Mais de um minutinho. Agora que deu 19 horas, vamos dar mais uns minutinhos que o pessoal dá uma... Tá. Ou a gente pode começando falando do curso. Quem somos novamente? Essa é a nossa quarta aula, né? Isso, quarta aula. A nossa primeira aula foi de teatro grego, né? A gente falou sobre a Grécia Antiga, o surgimento do teatro, o primeiro ator. A gente falou dos três grandes dramaturgos, né, do período da Grécia Antiga. A gente fez também um paralelo, né, desses temas, dessas obras da Grécia Antiga com peças atuais, que elas são super atuais, né, até os dias de hoje, essas temáticas. A segunda aula a gente falou sobre Idade Média, né? Então a gente falou toda essa transformação desse teatro grego que foi levado para a Europa, depois teve toda uma transformação dele no período medieval e uma retomada desse teatro clássico no Renascimento. Então, na segunda aula, a gente foi lá no teatro da Idade Média, que era muito aquele teatro religioso, né? E também tinha essa divisão entre teatro religioso e teatro profano. E na terceira aula, a gente já falou, logo depois, assim, da Era Moderna, até esse hibridismo da arte que a gente tem hoje, né, na arte contemporânea. Então, essas primeiras aulas, primeiras 3 aulas, elas foram super teóricas, né? A gente deu um apanhado geral da história do teatro, né? Foi uma pincelada quase esse período gigantesco da Grécia até hoje. Então, foram todas aulas bem de embasamento teórico para dar um suporte, né, maior, principalmente para os nossos alunos, que serão professores, para conseguir entender melhor onde que a gente está e por que, né, essa importância do teatro. E a partir de hoje, a gente começa já com as aulas realmente voltadas para a parte mais prática de jogos teatrais, né? Hoje a gente vai falar sobre conceitos e planejamentos dos jogos, mais voltado, né, para os jogos desse entendimento de viola e Spolin, que é uma coisa que a gente trata em 2 disciplinas do nosso curso, são os jogos de viola e Spolin. A viola, ela sistematizou, né, a gente vai falar mais disso ao longo da aula de hoje, mas ela tem toda essa sistematização dos jogos teatrais, né, o que são os jogos, como fazer os jogos, sempre voltado para realmente educação. Uma ênfase bem grande, bem importante, porque os jogos teatrais não quer dizer que eles são voltados apenas para aquelas pessoas que querem fazer teatro, né? Os jogos teatrais, eles servem para dezenas de habilidades, desenvolvimento de habilidades, né, para todas as pessoas que fazem, não só crianças também, apesar de ser voltado muito para a educação, não é só para a educação infantil, da educação infantil até adultos, terceira idade. Os jogos teatrais, eles têm uma gama de possibilidades gigantescas, né? Então, hoje a gente vai falar bem nessa questão de conceitos, de como funciona o fichário, uma sugestão de ordem do dia para os jogos, essas organizações mesmo, né? Então, toda essa forma de organizar o modo de aplicar, né, os jogos. Paula, quer falar mais alguma coisinha nessa introdução? Não, eu acho que a aula de hoje é isso mesmo, dá boa noite para todos, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, e é isso aí. Essas aulas, né, estão todas disponíveis no YouTube da FaConnect,
né? Então, já vai para lá, já se inscreve no canal para acompanhar. Pode ver todas as outras que já foram feitas, nessas 3 aulas que a gente mencionou. Estão lá disponíveis, né, no canal da FaConnect. Para quem é nosso aluno, está na plataforma junto com o material que a gente apresenta, né, todos os slides, então fica lá gravado para quem é aluno. Essas aulas todas fazem parte de um curso de pós-graduação da FaConnect chamado Jogos Teatrais, né? Então, é um curso lato sensu. São são 6 disciplinas específicas do curso e 4 disciplinas do núcleo comum, né? A gente vai dar essas aulas todas desse núcleo específico, já foram as 3 primeiras aulas, na verdade, foram de 2 disciplinas, né, que é a História do Teatro 1 e 2. E agora a gente começa as aulas, né, teremos mais 4 aulas, que é uma para cada disciplina, que é conceitos dos jogos, aplicabilidades dos jogos, improvisação teatral e jogos de palhaçaria. Então, ainda teremos mais essas aulas para frente. Então, quem tem interesse de fazer o curso de pós-graduação, ele é totalmente EAD, né, então totalmente online, você vai estar lá podendo fazer no seu tempo, porém, um diferencial é que ele... Boa noite, está com o chiado do microfone. Deixa eu tentar tirar aqui, só um instantinho. Vê se melhorou. Se alguém dá um ok depois se melhorou o microfone ou não. Às vezes achar que eu me mexo também. Ainda estou sentindo, um pouquinho. Talvez o microfone esteja encostando na tua roupa, não? Pode ser. Vou tentar segurar ele aqui, ver se melhorou. Melhorou. Melhorou, tá. Pode ser mesmo, porque ele fica pertinho da blusa. Me perdi agora. Eu estava falando da pós. Apesar de ser, né, uma pós-graduação toda EAD, a gente tem, a partir da disciplina de aplicabilidades, uma parte prática, né? Então, assim, não vai ter uma prova teórica para você falar sobre os jogos teatrais, mas sim você vai ter que fazer a sua prática com os jogos, desse entendimento de jogos. Então, a partir dessa disciplina, a forma de avaliação, ela é totalmente prática, através de vídeos, você grava, nada de superprodução, nada disso que a gente pede, mas assim, para a gente realmente ver, a gente avalia, eu e a Paula, para a gente ver essa evolução, digamos assim, nesse entendimento que você teve dos jogos, dos nossos alunos. Então, é uma maneira da gente conseguir estar mais próximo e também colocar quem está fazendo, né, o corpo nessa prática. Então, claro, a gente propõe que você passe pelos jogos que a gente menciona, né, faça os exercícios, explore primeiro no seu corpo antes de passar, né, para o outro aluno, mas também que faça essa gravação e mande para a gente, seja uma forma que a gente possa avaliar. Então, vamos lá, Paulo, eu vou colocar os slides. Vamos lá. Me digam se está ok. Quando eu começo a compartilhar, eu não vejo mais o seu rosto, Paulo. Só me diz se está aparecendo. Eu estou vendo, agora eu estou esperando dar aqui no YouTube. Vamos ver como é que fica aqui no YouTube. Que tem um pequeno delay, mas a princípio está indo tudo certo. Aproveitar para dar boa noite para Paula, para Thaís, para Jurema, para o Roberto, que chegou aí agora. Bem-vindos. E essa é a nossa aula de conceitos e planejamento dos jogos. Começa comigo, né, Cris? Isso. Tá bom. Aí eu vou dizendo para te passar, pode ser? Pode passar. A gente vai começar falando um pouco do conceito do que é um jogo. O que significa jogo? Jogar, né? Então, eu peguei o conceito desenvolvido pelo historiador e linguista Huizinga, Johan Huizinga. Ele viveu na Holanda
E ele tem um livro muito importante que tem como base para muitas pessoas que estudam o jogo nas suas mais diversas formas, que chama Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura. É pela editora Perspectiva e ele foi lançado aqui no Brasil em 1990. Essa segunda edição, né? Mas o livro já é de 1938, então já faz um bom tempo que o Huizinga escreveu sobre o jogo. Ele já começa, então, com o título do seu livro, fazendo uma brincadeira, a ideia de Homo Ludens, né? Diferente do Homo sapiens, que seria o homem que sabe, né? Então ele brinca. Só um pouquinho, Cris, eu acho que saiu do modo da tela inteira. Mas eu vou falando, porque não vai mudar. Aí, voltou. Então ele faz essa brincadeira com o Homo sapiens, né? Que seria o homem que sabe, ou que pensa, né? Com o Homo ludens, que seria o homem que joga. Então aí a brincadeira de que nós, os seres humanos, a gente já tem, é inerente a nós o jogar, o jogo. Mas é curioso também a gente pensar que o riso seria algo também algo exclusivo dos homens, né? Então, o ato fisiológico de rir é exclusivo nosso, os animais não riem, né? Ao passo que a função significante do jogo, ela é comum aos homens e aos animais. Os animais também jogam. O animal ridens, que seria o que o Aristóteles, né, ele caracteriza o homem em oposição aos animais, de maneira tão absoluta quanto o Homo sapiens. Já o Homo ludens, que é como o Huizinga fala, que é o homem que joga, ele já está dizendo que é algo inerente a nós, aos seres humanos, mas os animais, eles também jogam. Pode passar, Cris. Então, a gente vai falar um pouquinho das características que o Huizinga fala do jogo, né? E aí eu separei um trechinho do livro dele que faz uma síntese, que seria, para ele, o jogo seria uma atividade ou uma ocupação voluntária, exercida num certo nível de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas e absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, atividade acompanhada de um sentimento de tensão e alegria, e de uma consciência de ser que é diferente daquela da vida cotidiana. Pode passar, Cris. Então, nesse trecho, a gente consegue já destacar 5 pontos que o Huizinga separa o jogo, né? Então, o primeiro deles seria que o jogo é uma atividade voluntária. O segundo é que o jogo não é vida cotidiana. O terceiro seria o tempo e espaço são definidos. O quarto seria ele cria ordem e é ordem, ele tem uma organização. E o quinto é a formação de grupos, essa noção de coletivo, né? Então, o jogo nasce anterior à cultura, os animais já jogavam entre eles, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma. A atividade voluntária, por exemplo, a primeira, ela é muito importante. O jogar deve ser uma escolha livre de cada pessoa. Você joga porque você quer, não porque você é obrigado, porque senão não tem graça o jogo, né? Não tem o porquê jogar, né? Eles se tornam rígido e ninguém vai acreditar no seu jogo se você está ali obrigado. Essa é uma função que a gente pode, uma ideia de jogo, uma característica do jogo muito importante se a gente pensa nos alunos, né? Que estão ali em sala de aula, são obrigados a estar ali, né? E como seduzi-los a jogar, a querer jogar, e não obrigá-los a jogar, porque é muito importante que o aluno queira jogar por livre e espontânea vontade.
Então, por isso que o jogo deve ser interessante. E a partir do momento que o professor deixa muito aberto, já começa com essa abertura de que joga quem quer, o aluno já sai daquele lugar de obrigação. Então, ele percebe que os outros colegas estão jogando, estão se divertindo, porque dentro do jogo há de se ter prazer em jogar. Então, ele automaticamente ele vai construindo esse desejo de querer jogar também. E aos poucos ele vai querendo entrar no jogo. Então, é importante o professor não dar essa obrigatoriedade para o aluno, né? Começar a partir da liberdade. Esse espaço de liberdade. Então, joga pelo prazer, né? Aí eu me fiz uma pergunta, no jogo pedagógico, dentro de uma escola, como fazer o aluno ter o sentimento de prazer e o espaço de liberdade, né? Fazer esses questionamentos a partir do jogo. Mas aí, partindo do princípio de que joga quem quer. E esse querer, ele vai sendo construído com o tempo, né? O jogo, ele é sujeito a ordens, como a gente vai ser, né? Senão ele deixa de ser jogo. E se o aluno está ali obrigatoriamente, provavelmente ele vai cair numa imitação forçada. Ele não vai ser espontâneo, né? Provavelmente ele vai estar imitando uma coisa ou jogando por jogar, né? Então não vai ter graça. Não vai ter graça se alguém está ali forçado. Assim como as crianças e os animais, né? Quando a gente percebe as crianças brincando, elas brincam porque elas gostam, porque elas se divertem, né? E é precisamente nesse fato que reside a liberdade do jogo. Uma criança que brinca pelo prazer, pelo puro prazer de brincar. O segundo ponto, que seria que não é vida cotidiana, realmente o jogo ele é uma linha de fuga da realidade, né? O jogo ele é sério e é divertido ao mesmo tempo. Fazer de conta que está jogando não serve para o jogo, você tem que jogar realmente, né? E então essa, essa, essa ideia de realidade de ficção, né? A gente já começa a perceber uma teatralidade nisso também, né? De fantasia, de criar imaginário, né? Então, o jogo, ele ultrapassa a sua concretude, a realidade, né? E se desenrola nesse mundo ficcional. E essa característica do jogo faz com que seja revelado o espírito daquele que joga. Não só o espírito, tu começa a perceber coisas muito autênticas daquele que está jogando. O terceiro ponto seria a relação entre espaço e tempo. Uma coisa interessante que o Izinga fala é que o jogo ele seria como um elemento na cultura e não um elemento da cultura. O jogo ele está imbuído na cultura do ser humano, né? Ele é parte integrante da cultura e não um elemento a mais. O legal da gente pensar é que o jogo ele cria memórias, né? Você pode repetir o mesmo jogo várias vezes, que sempre vai ser diferente. Vai mudar conforme as pessoas que você joga, vai mudar porque a cada dia a gente está diferente. Então você pode repetir o jogo várias vezes que nunca vai ser igual. E ele vai criando uma memória corporal também, né? Porque o jogo ele é produção de novidade, sempre vai ser novo. De autenticidade, porque você vai estar trabalhando com a espontaneidade, então tu vai estar trabalhando com o que há de mais genuíno nesse aluno. O espaço, ele pode ser um espaço real e concreto, dependendo da proposta de jogo, ou ele pode ser um espaço imaginado e criado. O quarto ponto, que seria o jogo cria ordem, né? Todo jogo tem sua regra. Eu costumo brincar que é uma prisão para a liberdade. A gente precisa dessa prisão para se libertar.
Ele é uma experiência estética, né? É uma suspensão da realidade. Então, a partir daí, o aluno tem uma experiência estética. São as regras que colocam o aluno nesse momento de tensão, e essa tensão coloca ele em alerta. E acaba sendo uma experiência ética também, né? Porque conforme o aluno vai se relacionando com essas regras, ele também vai conhecendo a si mesmo, conhecendo a sua relação com o outro e com o mundo, né? Então, é uma experiência estética e também uma experiência ética. E o quinto ponto, que é um dos que eu acho mais importantes do jogo, que é a formação de grupos, que é a ideia de coletividade que o jogo dá. Ele cria um lugar de cumplicidade, de intimidade muito forte, porque somente aqueles que estão vivenciando aquela experiência naquele momento é único, né? Cada jogo é único, é uma experiência única. Então, esse lugar que criamos, que construímos juntos naquele momento, aquela experiência que vivemos juntos, cria entre nós uma intimidade, uma cumplicidade muito forte. E isso para os alunos, para trabalharem as relações, é muito importante. A gente viveu uma mesma experiência, né? Algo nos conecta. Essa memória, né? Isso que aconteceu, algo nos conecta e a gente partilha de algo, é como se fosse um segredo nosso, como se a gente tivesse um segredo, né? E isso vai criar a intimidade e vai trabalhar o coletivo nesses alunos. O jogo, ele traz para o aluno essa sensação de pertencimento, porque a regra é a mesma para todos que estão jogando. Então, todos fazem parte de um mesmo acontecimento. Então, eu me sinto pertencente àquele coletivo. Todos sabem as regras do jogo, todos fazem parte daquilo, todos têm autonomia e responsabilidade pelo jogo, né? Pode mudar, Cris. Separei mais um trecho para vocês, para fazer uma síntese do Huizinga. Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como não séria e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com o qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes. É muito lindo, né? É muito bonito como o jogo é importante nas relações entre os seres humanos, né? Olha quanta coisa a gente trabalha a partir do jogo. Pode passar, Cris. Agora a gente vai falar um pouquinho da ideia de jogo teatral. O jogo teatral, o termo theater game, vai cair aqui. Foi originalmente criado pela autora Viola Spolin, que a Cris vai falar daqui a pouquinho, né, Cris? Peraí, só deixa eu arrumar aqui que tá caindo. As gambiarras tecnológicas. Agora eu não consigo mais. Vai ficar torto. Tem problema, segura aqui. Já está acabando. Depois eu arrumo. Então, depois a Cris vai falar um pouquinho mais especificamente do jogo da Viola Spolin, mas quem deu origem a esse termo, né, foi a Viola Spolin. Então, o jogo teatral, ele pode ser considerado como aquele que tem na essência de sua proposta trabalhar com elementos do teatro improvisacional, através da ênfase no jogo de regras e no aprendizado da linguagem teatral.
Então, o conceito de jogo teatral tem sido, para nós, objeto de reflexão e fundamentação teórica por muito tempo, né? Então, a gente está trabalhando a ideia de jogo a partir de conceitos como de Piaget, de Vygotsky, enfim. O jogo teatral, pelo processo de uma construção da forma estética, a criança, ela estabelece com seus pares uma relação de trabalho, em que a fonte de imaginação criadora, o jogo simbólico, é combinada com a prática e a consciência da regra de jogo, a qual interfere no exercício artístico coletivo. Pode passar, Cris. Então, o jogo teatral está relacionado à ideia de improviso, né, de teatro do improviso, da ação do aqui e agora. O jogo teatral tem embasamento no fato de que as experiências humanas se dão em 3 níveis: o intelectual, o físico e o intuitivo. Desses 3... Não, pode ficar lá um pouquinho, Cris. Desses 3, o intuitivo seria o mais vital para a aprendizagem das crianças, né? Ele se aplica de forma correta, se aplicado de forma correta, pode trazer resultados bem surpreendentes com os alunos. Para trabalhar com o intuitivo, é necessário, como eu falei, trabalhar a consciência de liberdade deles, né? Essa liberdade criativa, para que o aluno não se julgue, para tirar aquela ideia de certo e errado, para realmente criar esses momentos de espontaneidade, que são nesses momentos que nós descobrimos e nos expressamos da forma mais criativa. A espontaneidade, né, aplicada no teatro, é o que a gente conhece como improvisação. Então, a improvisação que a gente vai trabalhar nas próximas aulas também, mas a ideia é aprofundar um pouco mais no que é a improvisação, né? Então, o jogo é essa forma natural de grupo que propicia o envolvimento e a liberdade pessoal necessárias para essa experiência. É uma experiência, então, ela se dá empiricamente, né? É sempre a partir da experiência. Pode passar, Cris. Então, eles também desenvolvem as técnicas e habilidades pessoais necessárias para o jogo em si, através do próprio ato de jogar. O primeiro passo para jogar é sentir a liberdade pessoal. Então, as habilidades, elas são desenvolvidas no próprio momento em que a pessoa está jogando. Isso é muito legal da gente pensar, né? Não é uma coisa que tu ensina antes e aí ela vai lá e joga. Não, ela vai aprender jogando. Então, é nesse exato momento do jogo que ela está verdadeiramente aberta para receber esses ensinamentos, essas habilidades, né? Daí surge a afirmação que, independente de talento, enfim, qualquer pessoa é capaz de jogar e, logo, qualquer pessoa é capaz de atuar. Então, é algo que você aprende, que se treina, né? Então, a partir do jogo, no próprio jogo, tu vai desenvolvendo as suas habilidades. Pode passar, Cris. O jogo teatral permite que o aluno desenvolva, além das técnicas teatrais, a habilidade de resolução de problemas, de forma rápida e intuitiva, assim como a disciplina e as convenções passam a serem absorvidas de forma orgânica e natural. Olha que legal, né? Para isso, claro, os jogadores eles precisam se sentir num ambiente seguro, né? No sentido de que eles saberão respeitar as opiniões alheias, né? Sem julgamento, sem se julgar, sem julgar o colega. Ao mesmo tempo em que não devem temer as aprovações ou desaprovações. É aquela ideia que eu falei antes do certo e errado, né? Na hora do jogo. Depois, na nossa aula de palhaçaria, a gente começa a aprofundar um pouco mais a ideia de fracasso, de erro, né, com os alunos. E de como a gente consegue, a partir do erro, dos nossos fracassos, revelar coisas muito pessoais, muito genuínas e, por isso, muito belas, né, e muito interessantes, muito criativas. Aí a gente vai trabalhar lá na palhaçaria.
É necessário também que todos os envolvidos no jogo estejam preparados para o fato de que o jogo poderá tomar rumos diferentes. Então, você tem que estar muito aberto para o jogo, né? De trabalhar com risco, com o inesperado. Então, muitas vezes o jogo vai em direções opostas do que a pessoa estava imaginando. E vai de acordo com a experiência pessoal de cada um, né? Com o que cada um está jogando. Então, esse inesperado, ele também é um presente para quem está jogando. Uma coisa muito importante de pensarmos é a ideia de plateia. No jogo teatral, a gente sempre tem a plateia. Ela deve ser cuidadosamente considerada, já que é o que dá sentido ao teatro, né? Ela deve estar presente sempre para que o aluno sinta e entenda como parte integrante do ato teatral. Então, sempre dividir a turma para que tenha alguém de plateia, né? Então, aqui, a questão da disciplina, ela é impulsionada pelo ato de jogar, pois esse ato passa pelo estabelecimento das regras que são estipuladas e conhecidas pelo grupo. Ou seja, o jogo teatral é também um jogo de regras, sendo essas o princípio organizador do grupo para a realização da atividade proposta. Pode passar, Cris. Trabalhar com os jogos teatrais em sala de aula possibilita desenvolver no aluno habilidades de comunicação, trabalho em equipe, entre outras. A comunicação ela pode ser verbal ou não verbal, escrita ou não escrita, o que pode impactar na forma de ver e estar no mundo desse aluno, deixando que ele descubra por si só sua expressividade e sua criatividade. Então, não é algo externo, de fora para dentro, que o aluno vai receber, não é algo que o professor vai ensinar, e ele vai aprender por si só, a partir da experiência, e ele vai descobrindo as suas formas de expressão e a criatividade. Então, é sempre empírico, né, a partir da experiência. Além disso, os jogos teatrais, eles podem ser vistos como um momento de divertimento e uma abordagem alternativa no processo de ensino e aprendizagem, trazendo temas transversais. Então, professores de outras matérias, de outras disciplinas, podem estar também trabalhando com jogos teatrais. Outros temas podem ser tratados durante o ato de jogar, sejam eles ligados às necessidades curriculares ou à vida cotidiana de um grupo, como trabalhava muito bem o teatro do Augusto Boal, o teatro do oprimido, em que ele trabalhava essa relação dos grupos, né? Então, o papel dos educadores ao trabalharem com os jogos teatrais, com seus alunos, deve ser o de facilitar uma cultura de pensamento, na qual os alunos se sintam capacitados a desenvolverem ideias originais e criarem as suas próprias conclusões sobre os processos que vivenciaram. É a autonomia para o aluno, né? Acho que é isso, Cris. Deixa eu voltar no YouTube. Deixa eu voltar. Aqui só tirei um pouquinho a apresentação, porque eu vou começar a falar mesmo da parte de planejamento dos jogos, mas eu queria antes só apresentar, né, o que é o fichário da Viola Spolin, que eu vou falar bastante para vocês agora, que é, esse daqui é o modelo de fichário, tem também como livro, eu não tenho ele como livro, mas ele tem, não sei se dá para ver, aqui, esse é o fichário, ele foi lançado no Brasil em 2001, mas ele é de 75, se não me engano, 75, que ele foi lançado nos Estados Unidos. E ele foi lançado primeiro como um livro, né? Ela fez um... deixa eu até colocar o meu microfone, só que nem ele fica na rua. Primeiro ela fez um livro, porque ela fazia tudo, uma organização, né, desses jogos. Eram jogos dela que ela foi desenvolvendo, né, criando ao longo da vida dela como arte educadora, e depois ela foi feita essa sistematização realmente como fichário, né? Então esse daqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem como que ele é.
São mais de 200 jogos, né, que a Viola Spolin criou. E então ele vem um caderninho, né, que ele é um manual de instruções para os jogos, e ele tem separado por fichas, que depois eu vou falar melhor, vou mostrar. Então, todas as fichas, né, elas tem o nome do jogo, ela é numerada, né, e tem uma forma, né, de uma separação, onde você, né, como professora, o que eu fazia? Claro, eu não carregava isso daqui para a sala de aula, né, eu ia sempre com os jogos selecionados, né, então eu fazia essa seleção dos jogos, separava sempre por clipes para cada turma, ou tipo de jogo, assim, cada série, né, por exemplo, se eu ia dar aula para o primeiro ano do ensino fundamental 1, são tipos de jogos que a gente usa, né? Então fazia toda uma separação e levava só essas fichinhas. E com o tempo também, é claro, a gente vai adaptando esses jogos e a gente vai criando os nossos próprios jogos, né? A gente cria com as turmas jogos que funcionam melhor para a nossa realidade, porque a gente está vivendo. Isso é algo que a gente fala bastante, né, ao longo do curso. Eu vou voltar aqui à apresentação. Eu vou ficar sem ver qualquer coisa, você dá um grito para mim, por favor, Paula. Tá bom. Se der algum erro lá na tela. Então, aqui, o planejamento, né, do jogo. Como a Paula já falou, e até queria dar boa noite para todos, né, que chegaram várias pessoas ao longo da aula. Boa noite a todo mundo. Qualquer dúvida, vão colocando no chat. No final, a gente tem um tempo para responder as perguntas, tá bom? Algumas, acho que talvez, dependendo da pergunta, a Tainá vai respondendo para vocês também, direto no chat. Então, voltando, o planejamento, né? Como a Paula disse, qualquer pessoa é capaz de jogar, e os jogos teatrais podem ser aplicados, né? Ela também falou, são temas transversais, então não é só para aula de artes, não é só para aula de teatro, né? Você pode usar jogos teatrais para aula de história, para aula de geografia, para aula de matemática, né? Educação física, ou até mesmo para fazer uma recriação, né? Então é muito amplo, né? É um campo bem aberto. Mas ele precisa de um planejamento, né? Então, algumas coisas eu vou meio que repetir que a Paula falou, mas que são básicas para você pensar quando vai planejar o jogo, né? Então, os jogadores precisam se sentir num ambiente seguro. Essa é a primeira, né? Primeira coisa do planejamento do jogo. O que é esse ambiente seguro, né? Principalmente saber que não tem certo e errado, porque a maioria dos alunos, e assim, conforme eles vão crescendo, isso vai ficando cada vez mais forte, tem um medo muito grande de fazer errado, de passar vergonha, sabe, pagar mico, né? Os alunos adolescentes sempre falavam isso, assim, ai, que mico, vou lá na frente. E já as crianças não, as crianças vão muito mais tranquilas, né, quanto a isso. Mas elas precisam saber que o que elas fazem ali fica ali, né, que é aberto. Você tem que dar para o aluno essa noção, e por isso que é muito importante ter essas aulas teóricas antes sobre teatro, para entender realmente, assim, aqui é só um momento de cena, não é real, né, o que você está falando, sobre o que você está sentindo lá naquela cena, você está, de certa forma, jogando dentro das regras que foram propostas, imaginavam, né, tanto para o professor como para o aluno. Às vezes o professor pensa, nossa, esse jogo aqui é muito legal, porque os alunos, eles vão caminhar pelo espaço e vão sentir o próprio corpo e vão se refletir, de repente você entra numa turma, propõe esse jogo e dá totalmente errado, a turma fica totalmente dispersa, ninguém reflete nada. Então, às vezes acontece isso de expectativa, né, de quem tá dando o jogo para o professor, para o moderador, né, e às vezes para o próprio aluno. Ele entra em cena, o aluno pensa, já pensou toda uma cena, vou fazer assim, isso acontece com os mais velhos, geralmente, já constrói a sua personagem, constrói toda a história, e daí depois chega lá no meio, como tem muita improvisação, o outro jogador não compra esse jogo e a questão da cena, daquele exercício toma um outro rumo. Isso acontece bastante frequência, então as pessoas têm que estar cientes de que isso pode acontecer e que não tem problema nenhum caso isso aconteça. Isso faz parte. E isso que ajuda justamente na habilidade de resolução de problemas, né? Saber lidar também com pressão, trabalho em equipe é justamente isso, assim, essas habilidades são trabalhadas nesses momentos,
né? E terceiro, estipular qual será a área do jogo, né? Que é essa separação de cena e plateia, que a Paula também disse. Então, é sempre bom ter essa pessoa que está atuando, né, no jogo, e aquela que está vendo, né? A Paula perguntou como aplicar os jogos teatrais no ambiente corporativo. Ele também, por mais que a gente pense que é diferente, não é tão diferente como aplicar numa sala de aula. Porque você vai estar propondo também os jogos e vai ter que seguir essa mesma regra de ambiente seguro, de saber que o jogo não tem aquele estado esperado, e também a separação de cena e plateia. Né? Então, quando a gente pensa em corporativo, a gente está pensando em adultos. Algumas coisas são mais fáceis de entender, porque, por exemplo, você pode trazer a imagem do teatro, como funciona o teatro, né? Então, fica mais fácil de entender, às vezes, do que as crianças, né? Então, dá para levar, por exemplo, ambientes de trabalho onde há um grande problema de liderança, né? Então, fazer esses jogos para aquelas pessoas que vão ocupar esses cargos de liderança, desenvolva essa habilidade dentro do jogo. Então, tem vários jogos nesse sentido. Ou questão de comunicação das equipes, né? Então, tentar trazer jogos que tragam a união, que façam com que eles sejam obrigados a trabalhar em grupo, né? Ou em times, né? Separa o grupo ali em vários times e fazer com que essas pessoas trabalhem com outras pessoas que não são aquelas que elas estão acostumadas a trabalhar no dia a dia, né? Há várias formas de trabalhar nessas questões, depende muito do que é. Interessante é compreender como que funciona o jogo, né? E depois tentar adaptar para a sua realidade, o que você precisa para aquele momento. E isso, principalmente para quem é professor, a gente sabe que muda o tempo todo. A cada ano é uma turma completamente diferente uma da outra, né? Então, o que funciona para uma não funciona para outra. Então, a gente tem que estar muito aberto para essa adaptabilidade, né? Então, no final a gente vai falar um pouquinho mais, que a gente vai dar alguns exemplos de jogos também aqui hoje, tá? Então, a gente consegue trabalhar, responder melhor as perguntas, né? Outra questão, né? A Viola Spolin fala sempre do foco, né? O que se trabalha sempre é o foco. Então, os educadores, né, os mediadores, se não for uma sala de aula, precisa ter sempre claro qual que é o foco do jogo. O que é o foco, né? O foco, ele está ligado, ele não mas ele está muito próximo do objetivo, né? Então, qual que é o objetivo do jogo? A pessoa que vai dar, ela tem que saber isso, mais claro até do que quem vai fazer. Por quê? Como o exemplo que eu dei da questão de trabalho em equipe, né? Então, se você quer ampliar, né, essa comunicação do trabalho em equipe, você vai ter esse foco, e vai ter o foco do jogo, que é outro, né? Então, depende do que é. Por exemplo, no jogo, eu peguei aqui, sentindo o eu com eu, o foco é percepção física com a parte do corpo indicada. Esse é o foco do jogo. E agora, qual que é o foco do educador, da pessoa que está passando esse jogo? Talvez eu preciso que a turma se silencie mais, que eles fiquem mais concentrados, né, que aquele time tenha uma concentração maior. Então, tem esses dois momentos, o foco que eu quero, né, do que eu quero trabalhar, e o foco dentro do jogo. Tem também a questão da instrução. A instrução, ela é muito importante e ela tem que ser clara para os dois, tanto para aquela pessoa que está passando o jogo, como para quem vai fazer o jogo, né? Então, a instrução, ela é a regra do jogo, né? Quais são as regras dentro desse jogo? Isso tem que ser muito claro, né? Então, o foco, você tem que falar qual que é o foco do jogo para a pessoa que vai jogar, para ela saber exatamente. Nesse exemplo que eu dei aqui, que é o sentindo o eu com o eu, o foco, percepção física com a parte do corpo indicada. Então, qual que é a instrução? Durante, né, o momento do jogo, quem está passando o jogo, o professor, o mediador, vai falar algumas palavras como sinta os pés nas meias, né? Supondo que você está usando meias. Então, como que você vai se sentir? Vai ter que pensar qual que é o foco, a percepção física dessa parte que a pessoa vai me indicar. E qual que é a instrução? Que eu sinta os dedos dos pés nas meias, né? Então, isso tem que ficar muito claro, né? Claro, tanto que todo mundo vai ouvir a instrução, como que ela vai ser dada,
né? E antes tem sempre uma preparação, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas assim, instrução e foco tem que ficar sempre claro para todo mundo. Quanto mais aberto, mais claro for o jogo, melhor vai ser a fluição dele, né? E melhor vai ser o resultado. As 3 essências do jogo teatral, né? Segundo a Viola Spolin. Então, ela fala do foco, que é isso que eu acabei de falar agora, o foco é extremamente importante, né? Porque você vai trazer a atenção de quem está jogando, vai colocar sua atenção para aquele foco. O que é o foco do jogo? Eu preciso sentir a parte do corpo que a professora está me indicando. Então, eu tenho que sentir o pé. Né? E eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar aqui sentindo, né? Vou estar sentindo meu pé nesse momento, mas eu tenho que estar atento também no que ela vai falar. Né? Agora ela vai falar, preste atenção nos seus joelhos. Como que eles estão agora? Né? Então, eu tenho que sentir como está o meu joelho. E eu tenho que continuar prestando atenção no que ela vai falar na instrução, que é o segundo ponto da essência do jogo, a instrução, descrição do jogo. Né? Tem esses jogos que a pessoa que está passando, né, o instrutor, o professor, o moderador, vai estar falando com uma frequência durante o jogo. Tem outros que não, que vai falar só no começo, depois vai deixar o jogo rolar. E daí o que tem que ser? A pessoa que deu tem que estar claro com essa instrução e também dar instruções durante o jogo, caso veja que o jogo está tomando um rumo, que daí não é o rumo do jogo que está sendo diferente, mas assim, o objetivo está sendo perdido, né? Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu pegar um outro jogo. O jogo da bola, por exemplo, é um jogo que você pensa numa bola imaginária e você fica jogando, né? E de repente você vê que a pessoa não está mais imaginando, né? Essa bola é em dupla. Então você começa jogando a bola assim, você consegue até visualizar o formato dessa bola na mão do aluno, né? Tô com a bola. E de repente você vê que o aluno tá assim, tá jogando assim, de qualquer jeito. Né? Então, traz de novo a instrução. Lembre, qual que é o peso dessa bola? Qual que é o tamanho dessa bola? Qual que é o tamanho da bola que o colega jogou para você? Você pegou essa mesma bola ou você pegou uma outra bola? Então, tem que ter sempre essa atenção na instrução, às vezes recobrar ela, né? E, por último, a avaliação. Né? A avaliação, ela não é de certo ou errado, né? Nunca. A avaliação do jogo teatral não tem isso. Até porque, se você começa a colocar, você fez certo, você fez errado, você desmotiva a pessoa a jogar, a continuar fazendo os novos jogos. Né? Então, a avaliação, ela é sempre na questão, seguir o foco, né? Por isso que o foco tem que estar claro. Conseguiu, atingiu o foco do jogo, né? Atingiu esse objetivo, seguiu a instrução do jogo, sim ou não? A plateia também pode ser avaliada, tipo, vocês prestaram atenção no que estava acontecendo? Vocês perceberam algo diferente? Quem percebeu quem estava no foco? Quem percebeu se algum aluno saiu do foco? Né? Vocês conseguiram entender qual era o objetivo do jogo? O que esse time quis contar? Então, a avaliação, ela é muito mais um questionamento. O que se percebeu? O que não se percebeu? Né? Eles fizeram, tipo, jogos, por exemplo, salas maiores, geralmente tem vários times. Então, e fazem o mesmo jogo em tempos diferentes. Então, o que o time 1 fez de diferente do time 2? Né? Isso também já vai estar trabalhando nesse momento de avaliação, que o professor não vai ficar falando quem fez certo, quem fez errado, né? Pode trazer um ponto ou outro para estimular a turma a responder, mas a ideia é trazer sempre questionamentos. E isso vai provocar que habilidade, né? Reflexão, a criticidade, né? A própria comunicação, expressão verbal, né? E junto, antes dessas habilidades, já está nessa habilidade da percepção, da atenção, né? A plateia também tem o foco, né? Ela tem que estar sempre atenta ao que está acontecendo na área do jogo. Então, isso é essencial. Conheça a sua turma, né? Antes de escolher a melhor sequência de jogos. Né? Então, a Viola Spolin separou o fichário em 3 partes, né? Depois a gente vai falar um pouco mais. Então, tem uma parte que são focos de aquecimento, exercícios para estrutura teatral mesmo, e exercícios, né, exercícios complementares que misturam um pouco. Então, você pensa, eu tenho toda essa gama de jogos, né? São mais de 200, mas eu preciso dos jogos iniciais. O que são os jogos iniciais? Geralmente são os jogos de aquecimento. Então, quais são os jogos que eu vou propor para a minha turma? Então, primeira coisa, eu preciso saber qual que é a faixa etária dessa turma.
são idades diferentes, quem são essas pessoas, que contexto que elas estão, né? Igual colocar a questão dos jogos corporativos, então que empresa que é essa? Eu vou estar falando com líderes, com liderados, né? Quais são as dificuldades que tem nesse grupo, nesse meio corporativo? O que se precisa trabalhar? Então, assim, antes de começar qualquer jogo, eu preciso conhecer, né? Fazer essa sondagem da turma. Para a escola, talvez fique um pouco mais fácil, porque se você está na mesma escola, você vai acompanhando, né? Quem é esse aluno? E que turma que ele está, que ano, quantos repetentes, ou não tem repetentes. Dá para ir trabalhando, né, pensando nessas estruturas, isso é fundamental. E daí eu começo com esses jogos iniciais, jogos de aquecimento, né, para, às vezes, eu preciso unir mais esse time, né, então vamos trazer esses jogos que trazem a questão do trabalho em equipe, né, jogos de desenvolvimento ao meio. Esses jogos de desenvolvimento ao meio são os jogos onde realmente eu vou lidar com aquilo que eu preciso. Se eu preciso de mais comunicação verbal, eu vou pegar os jogos que trabalham questão de dramaturgia, de diálogo, né? Se eu preciso trabalhar a liderança, eu vou colocar jogos que, por exemplo, espelho, onde um guia, né, e o outro tem que copiar o movimento, né, de reflexo, de resposta, né, um dá um sinal, o outro tem que ter uma resposta imediata. Então, eu vou escolhendo, né, realmente aquilo que eu preciso trabalhar. E jogos finais, geralmente são jogos já quase de despedidas, né? Então, é um jogo ou de relaxamento, né? Ou de concentração, né? Para a sala de aula, é muito importante, às vezes, se tem uma outra disciplina, esses jogos finais, às vezes, trazer esse equilíbrio, né? Porque o jogo, às vezes, de desenvolvimento, você trabalhou tanto, agitou tanto, eles são super agitados, principalmente quando são crianças, estão super agitados, daí para os jogos finais, vamos trazer um caminhar pelo espaço novamente, para acalmar essa energia, e se despedir, né? E preparar para a próxima. Aqui tem a ordem do dia. Esse é um exemplo, né, de ordem do dia, o plano, que a Viola propõe, e eu acho muito bom seguir, porque você consegue conhecer no seu jogo. Então, como que começa? Primeiro, começa nessa faixa, né, onde eu coloco oficina. Claro, isso aqui é só uma sugestão, tá, gente? Cada um pode adaptar no seu, mas eu consigo organizar, né? Qual que é a oficina? No exemplo que eu dei aqui, é a oficina número 3, no dia 28 de julho, duração vai ter 60 minutos, número de participantes são 20 alunos, e qual que é o grupo? Primeiro ano do ensino fundamental, né? Então tá, coloquei depois a orientação da nota. Por quê? Para eu saber depois me guiar. O que essa nota que eu fiz aqui significa? Então, coloquei, durante a oficina, faça um círculo em torno daqueles jogos realizados e numere a sequência com que foram realizados. Então, o que é? Antes de começar, antes de ir, eu vou colocar todos os jogos, né? Então, eu pensei, esses jogos de aquecimento, ouvindo o ambiente, o não movimento, que é uma caminhada, 3 mudanças, né, que a pessoa, esse jogo, o ouvindo o ambiente, ele é básico, né, ele é muito bom, eu coloquei aqui como sendo para crianças de primeiro ano. Então, o ouvindo o ambiente você vai realmente fechar os olhos, prestar atenção nos sons do ambiente, né, é um exercício para acalmar, para trazer, né, as crianças para o momento presente, né, silenciar, pensar, ficar mais sozinha. O não movimento, né, uma caminhada, né, que tipo, quase numa câmera lenta, pensando em não mostrar o seu movimento, também a mesma coisa, né, traz para se acalmar, tudo mais. 3 mudanças, esse já é um pouco mais agitadinho, mas traz a questão da percepção e também da atenção, que é um jogador, ou mais de um, né, sai da sala, ou sai do momento do ponto onde é visto, faz 3 mudanças nela, né? Então, por exemplo, eu tô com o cabelo preso, eu solto meu cabelo, eu tô com a blusa, eu arregaço a manga, ou tiro o casaco, faço 3 mudanças no meu aspecto, né? E volto. As pessoas precisam dizer quais foram essas mudanças, né? E assim a gente vai fazendo, pode ser mais de um ao mesmo tempo, né? Vão 3 pessoas lá fora, fazem essas 3 mudanças, mas a importância de ter essas 3 mudanças. Jogos teatrais de meio. Então, aqui coloco blablação, que é aquele exercício
se fazer entender sem usar palavras, né, claras. Então eu vou criar uma língua, né, blá 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 blá, e eu vou dar todas as entonações, né, para especificar o que é que eu estou dizendo, né? Trocando de lugares também, né? É um jogo onde eu começo num determinado personagem, no lugar, o outro a gente troca, né, um com o outro durante o momento da cena. Por exemplo, eu sou a mãe, outro é filho, de repente inverte, né, eu viro filho, o outro vira mãe. Transformação de relacionamento é muito semelhante também, mas a questão de relacionamento, como o nome diz. Jogos finais, coloca de novo uma caminhada no espaço, sussurro de cena, que é falar, né, tem o sussurrinho. Jogo do vocabulário é aquela, não sei se alguém aqui já jogou ou não, que você pega uma palavra no dicionário, né, e vai, né, trabalhando com essa palavra. Então vai trabalhando palavras novas e vai também diminuindo, né, vai ficando mais intelectual e menos agitado. Então escolhi definir aqui. Claro, eu tenho 60 minutos. Talvez eu não consiga fazer esses 9 jogos com uma turma de 20 alunos, né? Somente rede pública. Eu dava aula na rede pública e a gente sabe que esse número aqui é o dobro, né? Então, às vezes, não vou conseguir fazer nem 3 para fazer com todo mundo, porque a ideia é que todo mundo faça todos os jogos. Então, fui fazendo e daí eu percebi, nos jogos de aquecimento, eu consegui fazer o não movimento, no meio eu só consegui fazendo, trocando de lugares e o blablação. Né? E por último, eu só consegui fazer o caminhada no espaço. Então, eu anotei, circulei, né, e marquei qual foi a sequência que eu fiz. Notas. A nota sempre coloca uma anotação realmente do que você percebeu, né? Então, eu coloquei de forma geral, né, resposta boa, especialmente jogos de caminhada, dificuldade no jogo de blablação, alguns demoraram para entender a instrução do jogo, né, tentar realizar novamente no próximo encontro. Então eu tenho essa ficha, essa turma vai ter essa ficha aqui, foi da aula 3. A aula 4, antes de começar a planejar, eu já olho quais foram os jogos que eu fiz, o que deu certo, o que deu errado. Blablação, tem que fazer de novo. Então eu vou lá fazer a ordem do dia, coloco um jogo aqui de meio, blablação, e vou fazendo assim até que o jogo blablação funcione com a turma, né? Não consegui fazendo ouvindo o ambiente, vamos tentar de novo. Nossa, o jogo da caminhada deu muito certo, legal, vamos fazer, só que vamos fazer então talvez só no final, né? Então assim eu vou conseguindo planejar melhor, né, o meu dia, e consigo ter já as orientações para as próximas aulas. Essa é uma ótima maneira de organizar. E até assim, criar os seus jogos, você coloca o nome. Né? Por exemplo, o jogo do vocabulário, eu mudei muito com os meus alunos de ensino fundamental 1. Por quê? Primeiro ano, a maioria não sabe ainda ler e escrever. Não dá para fazer com eles, mas eu quero que eles desenvolva essa habilidade de conhecer novas palavras, de entender o significado de novas palavras. Então, esquece o dicionário para pegar uma palavrinha. E daí eu falava para o aluno, baixinho, é tal palavra. Agora você vai ter que fazer uma mímica dessa palavra. Né? Então, você adapta. Você consegue adaptar isso, né, de uma forma que funcione. A ideia é você, através só do nome, você já saber como é que é o jogo que você vai dar para sua turma. Passos essenciais para a gente trabalhar os jogos, né? Então, assim, esteja seguro dos exercícios selecionados, da sequência que será realizada. Então, não dá para o professor ficar assim depois, putz, como é que era esse jogo sentindo eu com eu? Né? Então, eu preciso estar familiarizado. Por isso que a gente propõe, até para o curso, a gente fala de colocar no corpo, né, antes mesmo de passar, entender. Porque quando você faz na prática, você já entendeu como que é o jogo, você sabe como ele funciona, então você vai estar bem mais seguro para passar isso adiante. Tá? Quando não houver exigência de times, apresente o jogo para o grupo todo. Tá? Por quê? Quando você pode também optar, várias vezes eu passei, de explicar todo o jogo para todo mundo e depois separar os times. Mas às vezes, assim, um time é que eu vou querer que o time A trabalhe de uma maneira e o time B trabalhe de outra. Né? Então, não tendo isso, explica para todo mundo. Caso tenha diferenças nos times, separe primeiro os times, depois explique. Quando houver necessidade de times, separe os times, defina qual time iniciará e quais ficarão na plateia, né, e assim por diante. Então, aquela coisa, sempre bom separar, escolha
da maneira, eu prefiro sempre trabalhar com maneira aleatória para separar os times, né? Para não ficar achando, não deixar sempre os mesmos, porque senão vão sempre ficar os amiguinhos no mesmo time. Então, opte mesmo, né, às vezes, por separar, dependendo da idade, ou observando a turma, separe os seus times, às vezes por ordem alfabética, às vezes por idade, por ordem que estão sentados, né? E quando vê que já tem uma maturidade, deixa daí livre para escolher o time, né? Diga qual o foco e a descrição do jogo, né? Isso precisa estar sempre importante, estar sempre claro para todo mundo, é importante que todo mundo entenda, né? De forma rápida e precisa. Seja parceiro de jogo, né? Então, faça que os alunos entendam que você também está ali com eles, né? Que, sem estipular o que é certo e errado. Né? Então, que está ali para ajudar, que você não está julgando, né? Você está curtindo o jogo também, querendo que isso pode fazer com que o aluno passe a usar só aquele exemplo que você deu, né? Então, assim, se for dar qualquer exemplo, dê de uma maneira genérica, tá? Não diga assim, por exemplo, um jogo de encenação mesmo, né? Não fale assim, faz a mãe e a filha, né? O jogo de relacionamento que eu falei, faz a mãe e a filha. Né? Então, já quebrou a criatividade daquela dupla, né? Tem que ser um relacionamento entre duas pessoas próximas. Você falou mãe e filha, já quebrou o senso de criatividade deles. Então, assim, fale isso. São duas pessoas próximas, que se conhecem de algum lugar, que convivem há muito tempo, né? De uma maneira bem genérica, sem dar um exemplo específico, para não quebrar com a criatividade da pessoa que vai jogar. Né? 7. Mesmo que alguns jogadores não estejam entendendo o jogo, né? Tá confuso, não entendi. Começa porque muita gente só vai entender mesmo quando colocar no corpo, quando for lá fazer, quando começar a fazer, entendi, não é assim. Ou quando vê o outro jogar, né? Então vê que tem uma dupla que tá muito insegura, não insiste para ir primeiro, deixa assistir a outra dupla. Talvez vai ficar mais fácil. Tá? Mas depois, assim, mesmo depois que a outra dupla foi, ainda não tenho certeza, vai lá e faz. Não tem certo e errado. Se não tá seguro, na próxima vez você vai estar seguro. Tá? Mas faz. Né? 8. Com o tempo, né? Isso acontece muito, os times vão querer ser os últimos para obter o benefício do período prévio de avaliação. Então, assim, aqueles alunos espertos vão perceber, eu vou vendo os outros times, o que eles estão fazendo, onde que tá acertando e onde não tá, e vou fazer por último para o meu ficar perfeito. Né? Então, assim, tenta evitar. Aconteceu isso, tá querendo? Não, vai para frente, deixa que eu escolho agora quem é o grupo que vai. Tá? E quando todos querem ser os primeiros, que isso acontece principalmente com as crianças, sempre eu quero ser o primeiro, peça sempre para aquele que tá lá gritando, vai escolher quem você escolhe, então. Você não vai ser o primeiro, mas você escolhe. Né? A mesma coisa para quem quer deixar por último. Né? 10. Defina uma palavra ou ação que deixe claro para a plateia que o time iniciou o jogo. Então, a própria palavra ação, eu uso muito tipo ação, né? Para começar, e o que isso significa? Plateia em silêncio, prestando atenção, né? E quem está no jogo pode começar. O jogo agora está valendo. Não vem mais, tipo, professora, como é que é mesmo? Não, já começou, já tá na cena. Né? 11. Quando o jogador ou time inicia, os outros tornam-se plateia. Né? E mesmo sem estar em ação, tem uma participação ativa. Então, o que é essa participação ativa? É de estar sempre atento, é de prestar atenção, de tentar perceber o que os colegas em cenas estão fazendo. Qual que é o objetivo deles? Eles estão atingindo o foco que foi determinado? Eles estão seguindo a instrução? Se não, por quê? O que está acontecendo ali? O colega comprou, né? A gente fala muito de comprar o jogo, comprou o jogo do outro colega que está em cena? Né, funcionou? Eu estava vendo que aquele fulano estava em cena, estava insistindo para que o jogo fosse para tal lado, mas o outro ali puxou essa cena para outro, né? Ele queria muito que o Joãozinho fosse o culpado, né, na cena, mas daí o outro fez que não, porque ele queria ser o culpado, né? Um exemplo. Então,
a plateia ela tem que estar ativa nesse sentido, de estar realmente atento e conseguir depois, né, na avaliação, ter esse desdobramento de conseguir falar, de conseguir refletir, entender o que aconteceu. 12, se o tempo for o fator de limitação, né, por exemplo, eu tenho 60 minutos, eu tenho 40 alunos, eu só passei 3 exercícios, né, então vou separar o time aqui, vamos fazer simultaneamente. Faz vocês dois aqui, né, em vez de ficar fazendo plateia, palco e plateia o tempo inteiro, né, deixa aqui, vai ser, fica tendo só 2 como plateia dessa outra dupla, e assim a gente vai separando, depois a gente tem uma conversa junto, tá? Para conseguir com que todos façam, né, o exercício, participe do jogo. E por último, né, finaliza a sequência quando o nível de energia estiver alto, né, por quê? Os alunos vão se sentir motivados para continuar fazendo jogos ao longo, né, das aulas. Então, tem que ver, assim, se eles estão empolgados, né, que legal. Eles têm que acabar a aula falando, uau, que aula legal. Né? Então, assim, tá lá, o jogo tá muito legal, eu quero continuar. Então, aula que vem, se vocês se comportarem, eu usava isso, a gente continua na aula que vem com outros jogos, né? Ou, tipo, a aula que vem vai ter uma parte teórica, mas na segunda parte a gente vai fazer um jogo, a gente vai terminar a aula com um jogo. Então, como eles estão muito empolgados, porque foi muito legal aquela aula, eles vão querer continuar. Beleza, né? Vamos continuar na aula que vem, então vamos todo mundo prestar atenção, vamos todo mundo fazer exercício, porque depois a gente vai ter um jogo. Né? Então, tem que ser essa motivação sempre para continuar querendo fazer os novos jogos. Então, o fichário, né, foi o que eu mostrei para vocês antes, ele funciona, né, com uma sistematização, né, da metodologia da Viola Spolin. Ele foi publicado em 75 nos Estados Unidos, chegou no Brasil só em 2001. Né, ele é muito usado hoje. E aqui o modelinho, né, eu trouxe o modelo de ficha de jogo para como vocês entenderem. Né, então a Viola separou em 3 seções, né, A, jogos básicos, né, que são 98 jogos básicos, B, que são estruturas teatrais, que são 50 e poucos jogos, e jogos adicionais, que é uma mistura de jogos básicos e jogos teatrais também, que são mais 50 jogos. Tem umas fichas extras, são 5 fichas extras também, né, de jogos que complementam, né, o fichário. Então, assim, todas têm o título, né, que é para você saber que jogo que é, às vezes só pelo nome, tipo, sentindo eu com eu, né, então você vê ali a fichinha, já tem o título, tem a letra. Por que tem essa letra? Porque é organizado realmente como um fichário, como eu mostrei para vocês. Então, realmente, isso é para um sistema para localizar o jogo, né, então, é o jogo A19 que eu estou falando, então eu vou lá procurar no A19, pela letrinha, então é só realmente para localizar, essa é uma maneira de organização. E aqui é a parte realmente que nos interessa do jogo. Então, a preparação. Né? Preparação, tipo de aquecimento que eu preciso fazer antes, né, para ter aquele jogo, para fazer. Às vezes não tem nenhum jogos de aquecimento por si só. O jogo introdutório, porque às vezes o jogo vai ficando cada vez mais complicado. Então, para chegar naquele jogo mais complicado, eu preciso ter passado por uma série de outros jogos antes, né? Ou outras instruções do coordenador, né, tipo, como que a plateia vai ser separada, se precisa ou não de plateia, se é em grupo, se é com todo mundo, né, objetos de cena separados. Então, essa preparação, isso daqui, quem for dar o jogo precisa estar muito atento, porque às vezes é um jogo que pede algum material, né, então eu preciso ter esse material, né, se ele pede, por exemplo, um cabo de guerra, tem um jogo aqui com cabo imaginário, mas vamos supor que fosse realmente preciso de uma corda, né? Daí, putz, pensei nesse jogo e não levei a corda, né? Então preciso estar atento, preciso de um espaço, a caminhada no espaço precisa ter um espaço grande o suficiente para que todo mundo que estiver participando do exercício consiga caminhar, sem ficar se esparrando o tempo inteiro um no outro, né? Foco, né? Então é a parte que sempre diz qual que é o foco do jogo, qual que é o objetivo desse jogo, né, e ele é sempre lido para o grupo, né, não tem problema nenhum de ler essa parte de preparação você não lê, você prepara, né, você tá lá, o foco você lê para a turma toda. Descrição, como jogar, né, então aqui é mais para quem tá coordenando, mas também, se quiser falar, expor para toda a turma, não tem problema nenhum.
que realmente é número de jogadores, porque tem jogo que precisa ser em dupla. Precisa, não dá para fazer individualmente. Tem jogo que precisa ser grupos maiores, né? Então, isso vai estar aqui nessa parte de descrição. A instrução, isso é muito importante, porque é o que você vai falar durante o jogo, né? Para manter o foco. Então, o exemplo que eu disse do sentindo eu com eu, né? Então, eu vou falar o tempo inteiro, né? Por exemplo, vá para dentro de si mesmo e perceba o que está dentro da cabeça com a cabeça. O que eu estou pensando agora? Né? Então, são essas falas de instrução que eu vou dando durante, né, o próprio jogo para fazer com que o jogador entre no foco. A avaliação são sugestões de questionamentos para fazer tanto para quem esteve no jogo como para a plateia. Notas, né? Alguns pontos de observação para o educador, né? Então, são para auxiliar na compreensão, na apresentação, na instrução. Por exemplo, nesse sentido eu com eu, as notas têm, né, pode ser usado sozinho ou com a caminhada no espaço, né? Então, eu posso fazer os alunos saírem caminhando e eles continuarem caminhando e fazer o jogo sentindo eu com eu. Então, eu posso complicar um pouco a caminhada do espaço juntando com esse outro jogo, né? Dê instrução, fique de olhos abertos se necessários, né? Ou, por exemplo, olhos fechados, né? Pode ser uma defesa. Então, tente fazer isso com os olhos abertos, né? Então, há algumas notas aqui que é para auxiliar, né? Realmente a pessoa que está fazendo. E áreas de experiência, né? É o tipo de jogo, né? Então, o que é uma área de experiência? Por exemplo, uma habilidade que eu vou trabalhar. Por exemplo, a parte do todo, eu estou trabalhando interação, né? É um aquecimento ativo, uma comunicação não verbal. Então, assim, eu estou o jogo tornando visível o invisível. Eu estou trabalhando essa comunicação não verbal, porque ela é corporal, ela é mímica, ela não tem fala, ao mesmo tempo a interação, porque é feito em dupla ou grupos, movimento físico expressivo, né? Então, aqui são as habilidades que eu vou estar trabalhando. Então, eu posso procurar. Às vezes eu quero um jogo, eu procuro lá pela área de experiência. E essa estrutura, né, a Viola Spolin criou isso para sistemizar, mas a gente pode copiar e fazer os nossos próprios jogos, ou as adaptações dos nossos jogos, dentro desse modelo de ficha. Então, vamos lá. Aplicação dos jogos teatrais no ensino remoto. Né? Então, a gente está nessa fase remota, muitas das perguntas como que eu vou aplicar isso agora? Né? Se eu estou aqui no meu computador, você está aí no seu, né? Como que eu vou fazer? Essa é uma grande questão. Eu vou tirar o compartilhamento de tela, porque a Paula vai dar um exemplo, né, de como fazer esse jogo remoto, e eu vou dar um outro exemplo, né? Aqui, depois a gente vai para as dúvidas já. Então, eu só vou tirar o compartilhamento e vai surgindo dúvida, vai colocando no chat que a gente responde, tá? Posso começar, Cris? Pode. Uma ideia de jogo virtual para se trabalhar nesse ambiente, né, de forma remota, você pode trabalhar, por exemplo, o quem ou o onde, que seria uma das... o quem seria... Tu pede para um aluno escolher uma profissão, por exemplo. E todos desligam a câmera, só esse aluno fica com a câmera ligada e ele tem que fazer alguma ação característica dessa profissão que ele escolheu, mas que ninguém sabe. Algum outro aluno que souber, que imaginar qual é aquela profissão, abre a sua câmera e faz uma outra ação relacionada àquela profissão. Por exemplo, se o primeiro aluno escolheu um médico, por exemplo, ele pode fazer um médico dando uma injeção. Alguém se ligou que é algo ligado à saúde e tal, liga a sua câmera e faz, sei lá, faz o paciente, faz alguém passando mal, ou faz um enfermeiro, enfim. E cada um que achar que compreendeu qual é esse ambiente, qual é essa profissão, pode ligar sua câmera e fazer uma ação
relacionada àquilo, né? Esse seria um exemplo. Aí tu pode trabalhar com um onde também, por exemplo, é um parque de diversões. Um aluno pode fingir que está numa montanha-russa. Como é que ele faz isso, né? Na montanha-russa. O outro, aí quando eu ligo a câmera, eu improviso que eu estou num carrinho de choque. Enfim, aí bem aberto, pode participar quem quiser, quem achar que já se ligou qual que é, né, o lugar, o ambiente, ou qual é a profissão. Um outro que dá para fazer dessa forma seria o todo de uma máquina, né? Que tu pode deixar mais específico como, é um trem. Então, um liga a câmera, faz a roda. O outro pode fazer um barulho, pode não ligar a câmera, ligar só o áudio, só o som e fazer o barulho daquele trem. Um outro pode ser uma janela, coisas bem abstratas no sentido, não precisa ser um ser humano, né? Então, eu posso fazer a porta, eu posso fazer objetos, né? Eu posso fazer a janela desse trem, ou uma grande máquina também, né? Cada um ser uma parte de uma grande máquina, com sons também, né? Enfim, aí dá para adaptar bem com essa questão de ligar e desligar a câmera, entra quem quer fazer a improvisação junto, dá para brincar também com desligar a câmera e ligar só o áudio. Alguém fala alguma coisa, o outro pode com a câmera fazer ações conforme aquela história que o outro está contando. Enfim, tem muita coisa para fazer virtualmente. Mas por hoje é isso. Vai lá, Cris. Legal, Paulo. Então, um jogo que eu citei ele várias vezes hoje aqui como exemplo, que eu acho que é muito bom, principalmente trabalhar agora no momento remoto, que é esse sentindo o eu com eu, né? Então, é essa parte que você vai dando instruções para ir sentindo parte do corpo, né, para o aluno. Então, peça para que todos liguem a câmera, né, e fiquem de olhos abertos, né? Porque realmente, tipo, vou fechar os olhos, é mais fácil para me concentrar. Mas pode ser realmente tipo, uma fuga do exercício, principalmente agora no momento remoto. Então, fica com os olhos abertos, olhando para a câmera, presta atenção, né? Então, sinta os seus pés, né? E ouça, né? Sinta os pés tocando o chão, sinta as suas mãos e vai falando todas as partes do corpo e dando tempo para as pessoas sentirem, né? Você pode trabalhar isso, eu tô falando de corpo, posso trabalhar isso com emoções. Né? Sinta como você está se sentindo agora, como está a sua respiração. Isso vai fazendo uma questão de trabalhar a percepção, né? Tipo, com eu comigo mesma, né? Então, trabalha muito essa percepção corporal, trabalha o aquecimento silencioso, né? Que é aquele momento que eu me silencio. É um jogo sensorial, né? E tem também a questão de estar no tempo presente, no aqui e agora. Né? E nesse jogo, no momento remoto, o mais importante de tudo é o momento da avaliação, porque é importante incentivar com que eles falem, né? Tipo, houve alguma diferença entre sentir o dedo do pé e o dedo das mãos? Né? Você sentiu que está mais gelado ou mais quente tal parte do corpo? Né? Qual que é a sensação de quando o seu pé está encostando o chão e quando ele não está encostando o chão? Né? Fazer esse tipo de questionamentos. E pedir também para que os próprios alunos questionem um ao outro, né? Eu senti isso, eu senti aquilo, porque minha casa é assim, minha casa é assado. Tentar entrar nesse tipo de questionamento. Muito legal também, que eu acho que dá para fazer bem, que também é essa questão da percepção, comunicação não verbal, é o exercício chamado mãos, que até na aula, no vídeo que está na aula de aplicabilidades não, no de conceitos mesmo, na pós, eu falo sobre esse jogo, né? Eu falo de todas as sequências, que são os pés e pernas, né, o costas, e depois a gente chega, né, tem as mãos, depois a gente chega no exercício, né, partes do corpo todo. Mas nesse momento remoto eu colocaria só as mãos. Por quê? As mãos você consegue enxergar bem, né, aqui na tela. Então, você tem que mostrar o onde, quem e o que apenas com os movimentos das mãos. Né? Então, onde eu estou,
né, você vai colocar, né, ria com os dedos, esfregue as mãos, não os ombros, né, ponha toda a energia na ponta dos dedos, deixe que o foco nas mãos o movimente, né, deixe que a sua face fique no não movimento. Então, eu vou tentar passar quem eu sou, né, essas mãos, né, onde que eu tô? Eu vou fazendo o movimento. Daí depois eu troco, né, eu tento esquecer o olhar. O que essa pessoa tá fazendo, né? Ou eu vou mudando, né, ao longo do tempo. Eu comecei numa coisa mais de apreensão, depois eu fui pensando numa máquina de datilografar, olha a idade, né, da pessoa, é máquina de datilografar, no computador, e depois eu vou transformando isso num piano, né. Desculpa, deixa eu só ver a mensagem aqui. A Thaís colocou, poderia colocar a maior parte da sala como plateia e fazer 2 ou 3 vezes a improvisação junto quando com pouco tempo, por exemplo, só 50 minutos no online? Com certeza. Sim. Dá para dividir, fazer plateia, com certeza. Sim, principalmente esse das mãos é muito importante, se você colocar um de cada vez, para os outros prestarem atenção. Né? Então pode até ser, como a Paula deu no exemplo, todos os outros desligam a câmera e deixa só um, que é essa pessoa que vai fazer o exercício com a câmera ligada. Né? Dependendo do modo, tentar ampliar, né, tipo, a tela para que consigam visualizar melhor. Então, dá para fazer isso, né, bem, esse é um jogo que daí você coloca uma pessoa só, sempre, tipo, pode ser com o microfone desligado, qualquer coisa assim. Tem também, tipo, um outro seria de aquecimento, também de percepção, é o não movimento, né? Então, o que é esse não movimento? Isso dá para fazer com todo mundo e também exigir, né, que ligue a câmera. Um exemplo que ele tá, o não movimento é pensar numa cena de cinema, ele é quadro a quadro, né? O filme, né, de cinema. Pensar que você vai fazer esse movimento também quadro a quadro. Então, propor movimentos que sejam nessa parte superior do corpo, fica mais fácil para a câmera. Se puder, os alunos ficarem em pé, pode trabalhar com a outra parte. Eu falo a parte superior porque eu acho que fica mais fácil, né, nesse momento remoto de fazer. Então, é um movimento quadro a quadro. Então, eu estou com as mãos em cima da mesa. Eu tenho que subir essas mãos até a minha cabeça. Né? Eu vou fazendo isso quadro a quadro. Né? Então, pensando, quase aquele flip, sabe, de desenho, que depois você faz no caderno, no cantinho, depois você passa todas as folhas e cria o movimento. Então, tem que pensar como se fosse flip. Saiu daqui, da mesa, até chegar na minha cabeça. Eu vou fazer um pouco mais rápido, né? Mas a ideia é de ir fazendo esse quadro a quadro até chegar aqui. E depois faz um movimento de volta. Beleza, agora fez isso, vamos acelerar esse movimento. E vai acelerando, e vai colocando essa aceleração, né, de tempo, vai colocando o tempo de 1 a 10, né, e vai colocando. E depois você pode fazer variações desse mesmo jogo, com o tempo. Por exemplo, você está aqui, velocidade 10, é super rápido. Agora dá 10, velocidade 1. Do meio do exercício, velocidade 5. Velocidade 6. E você vai dando essa velocidade e mudando o ritmo do exercício, e pegando, e colocando os outros a se observarem. Então, tá movendo o corpo também, né? Tá tendo essa movimentação. Tá trabalhando o aquecimento, é um aquecimento silencioso e consegue fazer ele no ambiente remoto. Né? Dá para criar outros movimentos. Um jogo que pode fazer de interação são os jogos de imaginação, que daí você coloca para interagir. Um que eu acho que dá para fazer também no remoto é o cabo de guerra. Né? O cabo de guerra, a gente já é uma corda imaginária no jogo original, né? Você imagina aquela corda e através da sua expressão você tem que mostrar se você tá difícil ou tá fácil, né, conseguir puxar. Se tá fácil para mim, o outro tem que comprar esse jogo de que tá fácil para mim e para ele vai ter que estar difícil. E de repente eu vejo que, nossa, ele tá colocando mais força, então agora ficou mais difícil. Como fazer isso? Separa, né, também deixa só 2 alunos e coloca eles, né, para puxar essa corda. De repente, liga a câmera. João, vai lá, ajuda o Luizinho agora a puxar a corda. Agora, Ana, vai lá, ajuda o Joãozinho e o Luiz a puxar essa corda. Você vai ligando essas câmeras e vai fazendo essa corda até que esses times, né, ganhem ou não. Outro que daí fica um pouco mais... seria talvez para os maiores, porque exige também a leitura, né?
são também exemplos que estão lá nos jogos, é o debate de contraponto, né? Debate em contraponto. Então, um é o seguinte, né? Você abre, né? Como que é o jogo? Ele é feito em duplas, e os dois vão falar ao mesmo tempo. Só que eles vão ter que estar contando uma história que faça sentido, mas vai ter que estar prestando atenção na história que o outro também está contando. Os dois estão falando ao mesmo tempo, um em cima do outro, e depois né, fala isso por uns 2 minutos, eles contam uma história, para o tempo. Agora, tipo, João e Maria estão contando a história ao mesmo tempo, né? Então tá lá, cada um contando a sua história. Passou os 2 minutos, agora João, conta qual foi a história que a Maria contou. Né? João conta, fala a parte dele. Depois, Maria, conta a história que o João contou. Né? Para saber o que eles conseguiram absorver da história que estão contando, mas também consigo prestar atenção na história do outro. Tá? Outro em contraponto você dá um texto para um aluno ler, a Maria começa a ler o texto, né? Tá lendo um texto qualquer aqui, e o João está contando uma história. Ok, eu tô lendo. Depois, o João contou a história, eu tenho que falar, a Maria vai falar para todo mundo, o Joãozinho contou a história XYZ, e eu li nesse texto que ele está contando a história sobre tal. Depois inverte. Então, isso é um jogo também que funciona bem, que está trabalhando comunicação, percepção, tempo presente, né? Estímulos múltiplos, que é a escuta e a fala, né? O ouvir, escutar, tudo isso dá para ser aplicado no remoto. Ô, Cris, para esses jovens de hoje em dia, esses estímulos múltiplos tá facinho para eles, né? Estão vendo uma coisa no celular, outra no computador, a TV tá ligada, ainda estão escutando música e estudando para a prova do outro dia. Para eles tá facinho. Sim, e dá para fazer assim, cada turma você vai adaptando e criando mais e colocando às vezes um tempo, né? Depois pode complicar ainda esse jogo, coloca um tempo na fala, né? Tipo, conta essa história no tempo 1, conta essa história agora no tempo 5, conta essa história agora no tempo 10. Né? Você pode ir complicando, né? Então dá para fazer de N formas. Então, temos dúvidas ou não? Hoje teve o nosso balãozinho das palavras, não? Não, hoje não teve. Hoje, vamos lá. Você quer falar alguma coisa sobre os ambientes corporativos, Paula? Que a Paula também tinha perguntado antes. Não, eu acho que você falou super bem, porque dá para super adaptar conforme as necessidades de cada ambiente, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante, eu já trabalhei muito em ambiente corporativo, com oficinas de palhaçaria, por exemplo, de trabalhar... e a palhaçaria trabalha a partir do erro, do fracasso, né? Da exposição e do não julgamento, trabalhar as relações. Então, dá para adaptar os jogos tranquilamente para o corporativo, né? Aí é só alinhar as necessidades do grupo mesmo. Sim. E também é engraçado, né, quando você falou do corporativo, porque é esse sentimento de que todos estão no mesmo barco, né? Porque dependendo da empresa, tem muito essa questão do líder, do liderado, né? O diretor, não, aqui é todo mundo igual. Né? Então, isso é algo que ajuda muito depois ao trabalho de equipe, porque o trabalho de equipe é assim, né? Tem o líder, mas tem que saber que está todo mundo no mesmo barco, jogando no mesmo time. Né? Então, esse senso de união que o jogo teatral traz, né, ele fortalece muito esse tipo de relação dentro do ambiente, né, corporativo, escolar, o que for. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa para colocar, Paula? Não, eu acho que é isso. Ele é bem democrático, né? Então, trabalha muito a horizontalidade das relações, né? Pode ver que a gente também trabalha muito esses jogos iniciais ou finais, trabalha muito em roda, né? Então, já sai dessa relação hierárquica, sai um pouco dessa relação de opressor e oprimido, de chefe e funcionário, né? E começa a colocar realmente todos no mesmo lugar. Então, trabalha super bem essas relações, né?
Sim. Uma coisa que, agora você falou isso, que quando eu dava aula para as crianças, tinha muito isso de falar, professor, ele não está fazendo certo. Eu falava, mas não tem certo nem errado. Daí uma vez um aluninho meu perguntou, de 5 aninhos, assim, mas que nota você vai dar para ele, então? Então eu falava assim, nossa, não, a avaliação vem depois, porque era justamente a questão de fazer com que eles conversem, tenham essa criticidade, né? Então tem muito essa preocupação, mesmo em alguns pequenos, de estar fazendo o correto para tirar uma boa nota, né? E o jogo quebra isso, né? A questão está na participação. Eu tive também uma vez uns pais vieram conversar comigo falando, por que a minha filha ela é super bem, ela vai bem em todas as notas, e na aula de artes ela tirou 8, né? Eu falei, nossa, mas foi ótima a nota dela, porque é muito difícil fazer ela participar, né? Ela fala até dos outros, ela faz a parte escrita, quando é o trabalho individual ela faz, mas quando é o trabalho em grupo não faz, né? Tipo, não... Então, o jogo traz muito isso, né? De colocar você para participar, de interagir, de trabalhar em equipe. E a avaliação, ela está muito mais nesse sentido, se estimulou, se a gente conseguiu atingir esse foco de estimular a reflexão, de estimular a comunicação, de estimular a união, do que realmente se o aluno foi lá e fez uma super cena, foi uma mega Julieta e um ótimo Romeu, assim, não é isso. E ele vai desenvolver habilidades, muitas habilidades com os jogos também, né? Mas é de uma forma empírica. E o aluno também, ele vai estar trabalhando, ele aprende jogando, né? Como a gente falou antes, vai aprender jogando. Então, toda essa questão de raciocínio rápido, de resolução de problemas, ele vai trabalhar a partir do jogo, né? Jogando. Sim, a Thaís colocou aqui, é uma quebra grande, porque muitos ainda questionam se é aula ou não, se é brincadeira, distração, mas é importante seguir. Realmente, e principalmente, assim, esse questionamento, às vezes, vem da própria gestão da escola, né? Porque ela entende assim, você só está brincando com as crianças, tipo, não é isso. Você não sabe como importante isso vai ser lá para o futuro também, né? Não só para o aqui e agora também é importante, mas o impacto que vai ter, né, tipo, crianças que foram estimuladas a esses tipos de jogos na infância se tornam adultos que no ambiente corporativo, por exemplo, vai lidar com muito mais facilidade na questão de saber liderar, de ser liderado, de trabalhar em equipe, o senso de cooperatividade, né? E a criatividade, né, Cris? Uhum. A importância da criatividade, do pensamento crítico, né? Então, os grandes empresários, enfim, parte de terem essa criatividade muito aguçada, né? De trabalhar essa liberdade de pensamento e vir coisas muito originais mesmo, né? Então, isso também se aprende, a ser criativo, né? Se aprende, se exercita. Uhum. Inovação, né? Tipo, conseguir inovar em todas as áreas, ela é a parte disso, né? Então, isso é extremamente importante. Então, na próxima aula, a gente vai falar novamente de jogos, mas no sentido de aplicabilidades. Então, a gente vai falar realmente mais sobre essas habilidades, né? Que jogos trabalhar para determinadas habilidades, e também como fazer, né, essa interdisciplinaridade, né? Como a Paula até falou no momento, que são trabalhar esses temas transversais através dos jogos, né? Então, principalmente alfabetização, dá para usar muito, né, o jogo teatral, história, raciocínio lógico. A gente vai trazer alguns jogos que iluminem esse tipo de atividade interdisciplinar através do jogo teatral, né? Então, quem ainda não se inscreveu no YouTube da FAConect, se inscreve agora. Tem as nossas redes sociais também. Tá, então segue a FAConect, segue a Ethos, que é produtora do nosso curso também. Eu e a Paula, a gente está disponível também nas redes sociais. Eu é Cris com H, a Paula, eu não lembro qual que é o teu. Malagueta Produções. Malagueta Produções. Então,
a Malagueta, que é a Cláudia Paula, né? Para quem não conhece, tem ela lá também. Tem o Instagram, né? Da Malagueta. Isso, com ela. malagueta.producão. Que daí não é com essa carinha que ela vai estar lá. Bem mais bonita. Sigam lá e a gente dá continuidade. Então, no mês que vem, a gente se vê novamente. Foi um prazer. E tá no chat também. Quem quiser se inscrever no curso, é só clicar no link que a Tainá postou, né? Que é o oferta.faconet.com.br/lending. E a Faconet entra em contato. Se quiser, também reparte isso com outras pessoas, manda para os colegas, né? E vamos lá, que o nosso curso já está aberto, é só se matricular que já vai ter o acesso a todas as disciplinas que estão lá. É isso aí, pessoal. Um beijo, muito obrigada, um bom final de semana e até a próxima aula. Boa noite. Boa noite.